Graça e paz, graça e paz. Boa noite, Deus abençoe a todos. Nós estamos na nossa leitura, no nosso estudo do Evangelho de Mateus, no capítulo 6 especificamente. É uma chave de interpretação para essa apresentação, né, para esses primeiros tópicos do Sermão do Monte, em que Jesus se apresenta como aquele que veio, que surgiu para cumprir a lei. Então, ele restaura qual é o propósito da lei. Ele busca restabelecer a prioridade que a lei de Deus tem sobre as interpretações humanas. Vamos ler de novo esse texto aqui. Guardai-vos de fazer a vossa caridade obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que fez a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Graças a Deus pela sua palavra, e que o Santo Espírito nos abençoe e direcione na meditação. A motivação das nossas ações são muito importantes diante de Deus. E é esse valor que Jesus Cristo está restaurando, apresentando para os seus discípulos, para os que seriam os apóstolos e para as multidões sedentas da palavra de Deus, sedentas da verdade de Deus. Como nós falamos, a leitura dos profetas, ela era regular, ela era semanal. Então, o nível de expectação em relação a uma intervenção divina com o propósito de cumprir as promessas que Deus havia realizado para com o povo através da história era algo tremendo, era algo muito intenso, era algo muito forte. Algumas pessoas, como algumas lideranças religiosas da época, não todos, mas Jesus pega aqueles expoentes, depois os apóstolos também se comportam da mesma maneira, aqueles homens que influenciavam a outros, influenciavam a muitos que haviam corrompido o seu ofício, o seu ministério, o seu serviço, os seus votos, o seu compromisso com Deus como exemplo. E Jesus não poupa. Você vê que Jesus não poupa principalmente os fariseus. Por quê? Os fariseus chegaram muito, muito, muito perto. Os fariseus se dedicaram muito. Os fariseus, se você tiver tempo e interesse em estudar a história, estudar o partido político dos fariseus, a postura religiosa, o objetivo deles de interpretarem a lei de Deus de maneira a possibilitar que o povo vivesse de maneira santa, em dias tão complicados em que o Império Romano, que o poder de Roma trazia consigo, não é só o exército, não é somente o governador, não é apenas o interventor. Vem os cultos romanos, vem os sacerdotes de Roma, vem os hábitos de Roma, vem a beleza de Roma, vem a glória mundana de Roma. É um sistema político, religioso, econômico e social poderosíssimo naqueles dias. Poderosíssimo. E muitos estavam se entregando, abandonando o voto, o compromisso feito com Deus para uma vida de santidade, para uma vida de separação, não de isolamento, mas uma vida de santidade, né? E se entregando aos costumes, aos hábitos e às práticas dos romanos. O Império Romano protegia os seus e aqueles que a ele aderiam. Então havia uma intensa batalha espiritual. Houve por séculos uma intensa batalha espiritual. Os judeus, desde que voltaram do cativeiro, do segundo cativeiro, do cativeiro babilônico, eles passaram por lutas, por batalhas, por guerras, por privação, por isolamento, por tentativas várias de destruírem a identidade religiosa deles. Se você destrói a identidade religiosa de um povo, de uma nação, você transformou aquele povo, aquela nação, em outra coisa. Porque a religiosidade, a espiritualidade judaica, ela se expressava não tanto através do culto. As pessoas distantes no tempo, nós que vivemos aqui,
somos muito impressionáveis com o culto, com o templo magnífico, né, com o palácio magnífico para a adoração. Mas a leitura atenta da palavra de Deus no Antigo Testamento vai fazer com que você perceba que a espiritualidade, a religiosidade judaica se revelava nos mais pequenos aspectos, detalhes da vida cotidiana do indivíduo. E se você conseguisse destruir, tirar do judeu essa espiritualidade, essa identidade religiosa, essa expressão de eu existo porque o Senhor Deus determinou, porque o Senhor Deus fez com que eu viesse à existência. Eu existo como indivíduo, como família, como sociedade, como povo, como nação e como reino, num ato que expressa, que expõe o propósito de Deus para a minha vida, para a minha família, para o meu povo, para a minha nação, para o meu reino. Isso é algo mais intenso. Se você tira essa identidade religiosa, essa espiritualidade, você destruiu completamente o povo, a nação. Eles passariam a ser qualquer outra coisa, menos o Israel de Deus. Seria o Israel de Roma. E Roma sempre se empenhou muito nesse aspecto. Como os outros reinos antes de Roma, todos se empenharam muito para transformarem o Israel de Deus no Israel deles. Não, o nosso Israel. Esse povo nos serve de acordo com a nossa visão de religiosidade e de espiritualidade. O Deus deles, o Deus de cujas histórias eles relatam, esse Deus desapareceu da história. É essa a batalha, é esse o intento de uma verdadeira batalha espiritual. Roubar do povo, roubar do indivíduo a sua alma, a sua essência, o seu espírito. E Jesus vem restaurando toda essa verdade da palavra de Deus, do propósito de Deus para com o povo sedento, povo ansioso pelo cumprimento das promessas de Deus. E nós lemos aqui que Jesus passa a apresentar o pecado como pecaminoso. Essa é a questão. O pecado é pecaminoso. O pecado contraria absolutamente tudo que Deus planejou, tudo que Deus propôs para a vida do seu povo, para a vida das pessoas que nele creem. Então, quando Jesus condena o adultério, ele não condena só o adultério, o ato em si, ele condena todo o processo. A cobiça, o desejo, a inveja, o querer ter para si algo que não lhe pertence. Da mesma maneira, ele, ele apresenta a necessidade de que nós não devemos permitir que as nossas emoções e sentimentos sejam tropeço para as nossas vidas. Por isso ele fala do olho, que é preferível arrancar o olho, né? É preferível cortar uma das mãos, é preferível você sofrer um dano, prejuízo físico, do que sofrer a condenação eterna. Isso no passado, em tempos sombrios, em tempos de ignorância, que não atingiram as pessoas que creem somente no passado, né? Através da história, nós vemos que alguns tolos, insensatos, né, chegaram a praticar mutilações, numa ideia assim, eu vou me mutilar porque isso vai agradar mais ao meu Deus e ao meu Senhor, usando uma linguagem simbólica, uma linguagem viva que Jesus sempre usou para transmitir uma verdade, uma necessidade de que o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos sentimentos devem estar sob o nosso comando, sob o nosso domínio, e a nossa vida, o nosso viver, as nossas motivações de acordo com o propósito de Deus. Aí ele fala do casamento, do divórcio, proíbe votos e juramentos. Por quê? Porque são mentirosos, porque é uma mentira, né? Nós não devemos perpetuar a mentira. Essa ideia, a partir da próxima semana, do próximo mês, do próximo ano, eu prometo que vou orar mais vezes, vou orar mais intensamente, vou me dedicar mais à leitura. Para, é mentira. Tudo isso é mentira. Todos esses votos, todas essas promessas, todos esses juramentos, eu juro pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu Deus, eu juro pelos céus, pela igreja, é tudo mentira. A necessidade de acrescentar algum valor à verdade é totalmente desnecessário.
A nossa palavra deve ser sim ou não. É ou não é. Pronto. Ah, eu vou me dedicar, mas não vai. É um dia a mais só que vai fazer a dedicação. É uma hora a mais naquele dia e depois vai abandonar, vai seguir a sua rotina, vai seguir o seu dia a dia. Por quê? O que está atrapalhando você é a maneira como você estabeleceu a sua rotina, a sua vida, a maneira como você se permitiu dominar pelas suas necessidades, anseios e expectativas, deixando deixando a perspectiva e o plano de Deus para segundo plano. É uma maneira de Jesus declarar o seguinte: o grande problema da humanidade é que ela não confia em Deus. O problema do povo de Deus é que ele não acredita na palavra de Deus. O que dificulta o viver santo do povo santo é que ele não acredita que a santidade é fundamental. Está muito preocupado o ser humano em viver em função das realidades e necessidades cotidianas, que mudam, mas permanecem as mesmas. Todo trabalho é cansativo, toda atividade é estressante, mas uma vida pautada, regulada pelo compromisso, pela comunhão com Deus, ela é revestida de um propósito santo, de uma alegria santa, de uma disposição, de um ânimo, de uma coragem que supera todas e quaisquer turbulências que ocorram. Então, Jesus aqui apresenta as relações pessoais, as relações familiares, é, apresentando o real motivo dos fracassos. Não é a questão dele estar discutindo simplesmente o adultério pelo adultério, né? Ele está discutindo o casamento, ou o divórcio, votos ou juramentos. Ele está usando realidades, realidades pessoais, realidades sociais, aspectos reguladores da vida humana para conduzir o ouvinte dele, o povo que estava ali, para a grande verdade. Não é o casamento que fracassou. Não é o casamento. Não é o trabalho. É a comunhão com Deus. Jesus usa a realidade das pessoas. Não é um auditório de um programa de televisão que estava ali aos pés do Senhor ouvindo a pregação do Evangelho do Reino. Eram homens, mulheres, velhos, crianças, eram sacerdotes, levitas, fariseus, eram romanos, havia soldados, havia uma grande quantidade de pessoas, pessoas vindas de outras cidades, de outras regiões, desesperadas pela verdade. Porque parecia que a qualquer momento o mundo ia acabar. A pressão política naqueles dias era de que, se nós não vivermos de maneira a agradar aos romanos, eles vão destruir o nosso povo, a nossa nação. Ao mesmo passo em que pessoas que haviam tentado se romanizar haviam caído em tremenda ruína e desgraça pessoal, social, religiosa, os conflitos de identidade. E tem outro aspecto, tem outra verdade. O judaísmo daqueles dias não era um fracasso absoluto, retumbante. Quando nós falamos das realidades de partidos políticos, de grupos filosóficos ou teológicos, né, as escolas de interpretação da Bíblia, as escolas de formação dos rabinos, nós apresentamos uma série de divergências. Mas o judaísmo impressionou muito o mundo antigo, impressiona muito nos dias de hoje, continua impressionando. Continua impressionando. O monoteísmo, o culto, a adoração, o viver em função de um único e verdadeiro Deus, isso é bastante significativo. Então, onde havia judaísmo, onde havia sinagoga, pessoas de outras partes do mundo, ambientes multiculturais ou politeístas, usa-se a expressão que se quiser. É, no fim, a mesma coisa. Né? Para cada sentimento, para cada emoção tinha uma divindade. Para cada dia do ano, uma divindade. Para cada estação do ano, uma divindade. Para a chuva tinha um Deus.
Para o sol tinha um Deus, para o calor tinha um Deus, para o frio tinha um Deus, para a fome tinha um Deus, para a produção agrícola tinha um Deus. Era um mundo complexo e conflitante. Verdades distintas, antagônicas, competindo, concorrendo entre si e permeando a vida das pessoas, que chegou um momento que fala, mas isso é uma loucura, isso é insano, isso não faz sentido. Tantos deuses, tantas verdades que são conflitantes, que muitas vezes são contrárias, um atacando o outro, um pressionando o outro. Como é que nós podemos viver assim em função de tantas verdades? Os dias atuais não são absolutamente em nada diferentes do que foram os dias do passado. O ambiente de formação da igreja cristã, no seio, no âmago da espiritualidade judaica, essa é uma verdade que a igreja precisa ter a decência de expressar. A nossa fé em Cristo Jesus não é uma ofensa ao judaísmo. A nossa fé é num Deus triuno, no triuno, único e verdadeiro Deus, não é uma ofensa à fé judaica, nunca foi uma ofensa. Nós expressamos a nossa fé, a nossa convicção no nosso Deus, no nosso Senhor e Salvador, gratos pela presença viva, dinâmica e constante do Espírito Santo, ainda que haja uma separação muito intensa, um receio e um ódio muito intenso, né, por parte dos judeus, que é perfeitamente compreensível, a nossa fé cristã não é uma ofensa à fé judaica. Não era, no seu início, uma ofensa à fé judaica. Nunca se apresentou como uma ofensa, como uma cisão, como uma ruptura ou como uma separação. Se apresentou como a expressão da verdade do cumprimento das promessas de Deus. Jesus, o Cristo, o Messias prometido, nascido, crescido, ambientado na religiosidade e na espiritualidade judaica. Religião essa que ele nunca ofendeu, nunca insultou. Não na sua essência. O grande embate de Jesus e depois dos apóstolos não é com a verdade da palavra de Deus no Antigo Testamento, é com as interpretações, com as acomodações e algumas até covardes, porque não é incomum que os líderes, em alguns aspectos, acabem cedendo ao momento social ou de moralidade baixa. Então, a permissividade em relação à separação, ao divórcio, né? Você tem em mente a mulher que foi flagrada em adultério, e um flagrante assim muito esquisito, porque estava só a mulher para ser apedrejada, e alguns mestres levianos, covardes, né? Covardes, levaram essa mulher para Jesus com perguntas maliciosas, como algumas pessoas fazem até hoje. É ordenado que se apedreje a mulher apanhada em adultério. Jesus fala a verdade, a essência da palavra de Deus. Aquele que testemunhou o ato, aquele que testemunhou o pecado, aquele que presenciou o crime, aquele que tem conhecimento da verdade, deve ser o primeiro a lançar a pedra. Aí dos mais velhos aos mais novos foi todo mundo. Por quê? Porque era um momento hipócrita. Era muito cinismo, era muita arrogância, era muita presunção daqueles homens, num momento em que se vivia uma licenciosidade, uma pecaminosidade que permeava a estrutura religiosa, também do judaísmo. Não, não é todos, não é tudo, mas havia. Querer apedrejar uma mulher numa cidade que era a expressão do culto, da adoração a Deus, da devoção à palavra de Deus, e ao mesmo tempo era o ápice da rejeição a Deus, era o auge da rejeição à palavra de Deus, era a mercantilização da fé, era o uso político e econômico de uma religião verdadeira, uma ruptura da comunhão com Deus, buscando permanecer uma relação humana no sentido de dominação político-religiosa.
Jesus não trata o adultério como algo banal, como algo que não tenha consequências sérias para a pessoa, para a família, para a sociedade. Ele trata com dureza uma sociedade hipócrita e cínica que escolhe aqueles que podem ser condenados e preserva, segundo a conveniência, um determinado grupo, que na opinião não, esse grupo é o remanescente fiel. Esses não, esse aqui foi um deslize, não, aquele tem que ser apedrejado. É disso que Jesus está falando. Porque quando você pega aqui esse texto do Sermão do Monte, seremos conduzidos, seremos levados à oração, o modelo apresentado de oração. Nós já falamos, nós já gravamos pelo menos um vídeo nesse sentido, sobre a oração que Jesus nos ensinou. Porque os relacionamentos fracassados que ele apresenta, ele está apresentando como consequência do fracasso maior. E qual é o fracasso maior da humanidade? Perder a comunhão com o seu Senhor, com o seu Deus. Fazer pouco caso da palavra de Deus. Ainda que em todo o Antigo Testamento, a revelação de Deus, Deus está amorosa e cuidadosamente chamando o povo ao arrependimento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te criou, que te formou, que te perdoa, que te conduzirá para a vida eterna. Mesmo assim, as pessoas preferem recriar um sistema segundo a própria conveniência para desprezar o caminho oferecido por Deus. Em último estágio é isso. Falamos que o judaísmo impressionava e impressionou muito. Então, havia prosélitos, havia soldados romanos, os evangelhos relatam, soldados romanos interessados na verdade da palavra de Deus, impressionados com a religiosidade, com a espiritualidade, buscando instrução, buscando conhecimento, buscando a redenção. Se tem uma coisa que nós sabemos, as pessoas que vivem em função das guerras, se tem algo que elas necessitam para prosseguirem as suas vidas, para tentarem acalmar as suas mentes, os seus corações, as suas consciências, por conta das atrocidades da guerra, é de redenção, redenção. E essa redenção é apresentada, é oferecida gratuitamente por Cristo Jesus. É o que essa multidão está experimentando. É o que essa multidão está vivendo. Aí ele começa a falar agora da vingança, do ódio. Ele dá continuidade no ensinamento dele, mostrando como a verdade foi corrompida para acomodar o pecado humano. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Esse é um texto do Antigo Testamento que é muito deturpado até hoje. Até hoje. As pessoas usam a palavra de Deus para tentar justificar a vingança. Quando foi estabelecido esse princípio, olho por olho, dente por dente, não tem nada a ver com vingança, tem a ver com a administração da justiça. Por um olho, só pode ser exigido como justiça o equivalente a um olho. Por um dente, só se pode exigir como ato de justiça o equivalente a um dente. Por uma vida roubada, por uma vida assassinada, por uma vida perdida, pode-se exigir uma vida. Então, olho por olho, dente por dente, é uma garantia da justiça. Não da vingança, da justiça. Por um olho você não tira uma vida. Por um dente quebrado, o agressor não pode ser sentenciado à morte. Por um acidente que levou uma vida, não pode ser exigida a mesma pena de um homicídio. Esse é um princípio que regulamenta a execução da lei. Por conveniência, passou a ser usado e até hoje é usado como se fosse uma justificativa para buscar vingança. Vingança. Ah, ele me ofendeu, eu também vou ofender o dobro. Ah, ele me agrediu, vou agredir mais violentamente ainda.
Ah, eu sofri prejuízo, espera para ele ver o que vai acontecer da próxima vez. Jesus expõe. Jesus não está questionando o princípio bíblico de punição proporcional ao delito, ao crime. Jesus está atacando a interpretação equivocada, maliciosa da palavra de Deus que instituiu um sistema de vingança. Eu, porém, vos digo. Essa é a apresentação profética de Cristo Jesus, equiparando o seu ensinamento aos enunciados proféticos. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. Naqueles dias, e também hoje, esbofetear alguém é um sinal de desprezo, de agressão, de afronta, de humilhação. Né? Alguém bater com as costas da mão na face, principalmente o lado direito, né? Seria uma ofensa terrível. Até hoje é uma ofensa, né? Nunca deixou de ser uma ofensa. Né? Mas Jesus fala: se não resistir ao perverso, se alguém te ofender com um tapa, volta-lhe também a outra face. Uma pessoa ofendida com um tapa naqueles dias são detalhes bizarros de um sistema legal que se perde no seu propósito. A pessoa podia revidar ou buscar um tribunal para exigir uma indenização. Hoje nós temos o famoso dano moral, né? Ofendeu a minha dignidade, a minha honra. O que eu faço com a minha honra? Você coloca ela dentro de um cofre, né? E guarda para si, tá? Porque se você quer viver para um Deus que se expôs na cruz, o Filho eterno do Todo-Poderoso, que se fez homem, que se humilhou, que aceitou uma morte indigna, com o objetivo de resgatar, você vai ter que tomar uma decisão. Ou é a sua dignidade, ou é a sua vaidade, ou é a sua honra pessoal, ou é aquela que Cristo tem a oferecer para você. Ele não está impondo. Ele nunca impôs. E essa imposição nunca haverá. Mas perceba que a sua indignação, né, faz parte de um processo que atingiu toda uma cultura, toda uma sociedade e também toda uma religiosidade, uma espiritualidade que permite ao indivíduo se dizer cristão e, ao mesmo tempo, buscar reparação por coisas mínimas, ridículas e insignificantes. Como que exigindo do outro um viver santo que não existe nem na vida daquele que se apresenta como servo fiel do Todo-Poderoso Deus. Diante de uma violência, de uma grave ou não agressão, Jesus fala: dê outra face. Não é ser tolo, não é ser ridículo, não é ser assim uma pessoa ingênua. Que a sua face está fazendo ao alcance da mão da outra pessoa? Que você fez para chegar tão perto de uma pessoa tão bizarra a ponto de ser possível sofrer essa afronta? Tem questões outras. Jesus está falando aqui da agressão, mas podia falar de tantas outras coisas no mundo hoje, da realidade, do assédio, né? Ah, passou a mão na perna, mas que a sua perna estava fazendo tão perto assim da mão do outro indivíduo, da outra pessoa? Não, mas me ofendeu. Tá, eu acredito que sim, foi uma ofensa. Mas também nós não devemos permitir conviver com situações que nos exponham. Podemos superar, podemos exigir a reparação justa, ou podemos corrigir o que de fato está equivocado nas nossas vidas. E não é uma questão de proximidade ou distância, é o relacionamento com Deus. O relacionamento com aquele que nunca vai te ofender, com aquele que nunca vai te violentar, que nunca vai te agredir, que nunca vai te diminuir. O Deus que te criou, que te ama, que te preserva e te resgata.
Jesus não está falando de conveniências sociais apenas. Ele está conduzindo a sua audiência, a plateia, a multidão, à verdade de que os nossos fracassos são decorrentes de um único fracasso. O fracasso de permanecermos em comunhão com Deus. Esse é o fracasso da humanidade. Construir civilizações, belas cidades, belos ambientes, estruturas religiosas magníficas, pomposas, não são suficientes para superar o quê? O insuperável, que é o pecado, que é a ruptura no relacionamento com Deus, que é o adulterar uma relação íntima, fundamental para a existência humana, que é a comunhão com Deus. Tanto que o nosso conhecimento hoje se desvincula. Ficou assim, desagradável, inconveniente alguém expressar sua fé em Deus como Criador. Você pode ter até uma confissão religiosa, mas você permanecer no ensinamento da sua fé, da verdade, que Deus criou a humanidade, Deus criou o homem, ainda que o relato não tenha um valor científico, que a linguagem seja uma linguagem figurada, mas quem disse que a verdade não pode ser apresentada numa linguagem que possa ser compreendida e entendida pela maioria das pessoas, fazendo uso de figuras de linguagem? Qual o problema? Ah, mas Deus... mentira. Tá? A matemática é uma linguagem, a física é uma linguagem, todo conhecimento é uma forma de expressar verdades conhecidas, dominadas pelo homem, de acordo com o regramento do modo do saber. E quem disse que a linguagem bíblica não corresponde às necessidades e expectativas da mente, do coração, do espírito humano? Eu entendo que corresponde, mas declarar isso, apresentar isso como verdade não é legal. Você pode ter até o seu momento religioso ali, falar do seu Deus, da sua fé, mas a verdade tem que ser ali vaticinada por um grupo de sábios que sabem tudo, que conhecem tudo e, na verdade, acabam não conhecendo absolutamente nada, presos na limitação do próprio saber e do próprio conhecimento humano. Jesus ataca o anseio por vingança, porque o ódio havia penetrado na vida de muitas pessoas. Nós falamos dos partidos políticos, mas tinha também os, os sicários, os zelotes, havia outros grupos reacionários, com ideais revolucionários, né? Contra os romanos, dispostos. Havia alguns grupos que só atacavam os judeus, né? Todo judeu que não parecia corresponder às expectativas religiosas do povo, de determinado grupo, eles eram atacados como traidores. Ai daquele que tivesse lá a barba parada, podia ser atacado, esfaqueado ou coisa do gênero. Né? Grupos fanáticos que entraram para a história nunca atacaram um romano, atacavam os próprios irmãos, né? Os fanáticos, o que exige do outro o que não é capaz de expressar na própria vida. Havia uma ambientação de ódio também, de revolta. A própria comunidade de Qumran, que as pessoas têm um quê com essa comunidade de Qumran? Eu tenho respeito, era uma dissidência sacerdotal, tá? Eu respeito isso. O sacerdócio não correspondia às expectativas, segundo eles, do regramento estabelecido por Moisés, eles romperam. Romperam, criaram uma, uma vida em comum de oração, de jejum, de preparação, mas também estabeleceu um viés militarizado, porque viu em Roma, viu contra Roma a última batalha, a batalha apocalíptica na visão deles, no entendimento deles, seria contra os exércitos romanos. E na opinião deles, Deus interviria em favor de Israel.
o extremismo leva ao extremismo. João Batista viveu entre eles, muito certamente viveu entre eles, estudou com eles, aprendeu com eles, mas a pregação de João Batista, ela rompe com a comunidade de Qumran. A pregação de João Batista é uma pregação fundamentada na profecia bíblica, no cumprimento da profecia bíblica, no reconhecimento de uma vida santa, vocacionada, chamada por Deus com o propósito de anunciar a vinda do Messias. Ainda que ele tenha tido dificuldades de compreender a atuação do Cristo naqueles dias, ele foi fiel ao seu compromisso. Ele foi fiel ao seu ministério, ele foi fiel à sua chamada, ele foi fiel à sua vocação. João Batista, o próprio Jesus testemunha deles. Entre os nascidos de homem, não houve maior. Não houve maior. Porque os profetas falaram daquele que viria sem saber quem seria ou quando. João Batista é aquele que pode dizer com a autoridade divina da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, ele, eis aqui entre vocês o Cordeiro de Deus. É através desse homem que o pecado será vencido. Ninguém teve essa compreensão e essa graça maravilhosa de poder vivenciar o cumprimento. João Batista viu o cumprimento. João Batista acompanhou o cumprimento, a revelação do Cristo, do Messias. E é o que eu falo, né? Os cristãos, nós costumamos jogar João Batista para os judeus. Os judeus retribuem a gentileza e jogam João Batista para nós. Não tem profeta mais deslocado no tempo e no espaço do que João Batista. Por quê? Porque ele surge no momento de ruptura. Ele surge no exato momento em que Deus está realizando algo novo. Novo no aspecto de eis aqui a verdade, eis aqui o caminho. Eis aquele que vai reparar todo o dano, todo o pecado, toda e qualquer ofensa. E Jesus continua apresentando a restauração da verdade, da palavra de Deus, da profecia. E se alguém quiser processar-te, tirar-te a tua túnica, deixa que leve também a capa. Tá, isso daqui é outro texto do Antigo Testamento. É o credor, se a pessoa que a ele devia não tivesse condições de pagar o empréstimo, a dívida, ele poderia tomar a capa, a túnica, a roupa ficava abaixo da capa, né, a proteção. Mas a própria lei também dizia que esse credor deveria, antes do entardecer, devolver aquela veste à pessoa que a ele devia, porque aquela ali era a cobertura, noite fria, noite gelada, a pessoa não teria com que se cobrir. Né? É um detalhe da lei. A lei ela está apresentando o seguinte: o credor poderia se apossar até da roupa daquele indivíduo, mas a devolvia. Então, é um simbolismo. É um simbolismo. É um ato de superar o seu direito. Até a roupa do seu corpo pertence a mim. Mas fica com você. Para que você possa continuar a sua vida, continuar o seu trabalho, se recuperar, se reerguer e pagar o que você me deve. Não é isso que Deus tem feito em Cristo Jesus? Não é isso que Deus tem feito com a humanidade? Tudo que nós somos pertence a Deus. Deus simplesmente poderia retirar o seu espírito e toda a humanidade cessaria, toda a vida cessaria, mas ele não o faz. Nós estamos em dívida com Deus. Nós devemos para Deus. Deus não nos deve absolutamente nada. E ainda assim, Deus é fiel a si mesmo, Deus é fiel à sua palavra. Nós continuamos existindo e vivendo como se Deus estivesse nos dizendo: tudo bem, você me deve mais do que você é capaz de produzir. Não há riqueza que você possa alcançar nesse mundo que seja capaz de
pagar o que eu fiz por você. Mas pode continuar. Em algum momento você vai entender o que eu estou falando e fazendo. Jesus Cristo, nessa questão, ele fala: se alguém quiser, se você está devendo, se a pessoa exigir a túnica, você tira a capa que ia por cima da túnica e já entrega tudo. Reconheça. Não tenha dificuldade de se humilhar e de reconhecer se a sua vida, você se colocou em dívida com alguém, reconheça, não seja arrogante, não seja presunçoso. Reconheça a condição, agradeça. Tem até uma parábola a esse respeito. Assim. E assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie de quem deseja que lhe emprestes algo. Nós sabemos que os romanos podiam exigir, né, que um judeu ou qualquer outro povo por eles dominado transportasse uma carga, né, os soldados romanos podiam exigir, transportasse uma carga por uma determinada distância. É claro que as pessoas só exigiam isso dos pobres, né? Só do Zé, né? É só do Zé ninguém. Ninguém chegava lá no descendente da família, do Herodes, ou nos sacerdotes, ó, carrega essa lenha aqui para mim. Não, é o pobre meu, sempre foi essa a verdade. Mas aqui os estudiosos também falam de, de, de um outro detalhe, o seguinte, naquela região, naquela parte do mundo, não tinha polícia rodoviária naqueles dias, né? A patrulha era feita pelo exército romano. Mas o viajante, em regiões desconhecidas, ele estava exposto a salteadores. Lembra da parábola do bom samaritano, né? Que o sacerdote lá, o levita, está indo para Jerusalém, encontra alguém caindo no caminho, passa por ele, e aí um samaritano que está passando socorre a pessoa que foi agredida, espancada, que foi roubada por assaltantes, cuida daquela pessoa, deixa ele numa estalagem, paga as diárias, né? Isso era um acontecimento muito comum e, pelo que eu soube, havia um hábito naquelas regiões que um viajante, quando passava por uma região desconhecida, ele pedia ajuda. Ele pedia que alguém da cidade, da aldeia, o encaminhasse, o orientasse. Por exemplo, eu estou passando pela cidade aqui, eu estou em Lins, eu quero ir para. Aqui é fácil, tem rodovia, né? Mas eu quero ir aí para Minas. Tá, lá é mais pequeno, bem menor que isso. Então, não sabendo o caminho, né? Eu peço orientação para alguém que o saiba. E naqueles dias era comum, a pessoa estava passando por um vilarejo, por uma aldeia, por uma pequena cidade, ele queria ir para uma outra cidade, ele não era daquela região, ele podia pedir ajuda, orientação. E via de regra, alguém encaminhava aquele viajante, aquela pessoa. Por quê? Se alguém se recusasse a ajudar, a hospitalidade era uma coisa muito séria na região do Oriente. Se alguém se recusasse a ajudar aquele desconhecido, aquele viajante, e aquela pessoa fosse roubada, assassinada, sofresse uma tragédia, né? Aquela comunidade ficaria como que culpada. Por quê? Porque não usaram de hospitalidade, não usaram de gentileza, não usaram de bondade, não instruíram o estranho no caminho correto. É disso que Jesus está falando. Não é de assalto, não é de roubo. A responsabilidade daquele que conhece o caminho certo para com aquele que está pedindo ajuda é a mesma. Uma alma aflita, desesperada, necessitada, clamando por ajuda, você não tem o direito de dizer: isso não é problema seu, não é problema meu, se vira. Eu conheço o caminho. Posso te orientar, posso te levar até certo ponto. O caminho é Jesus Cristo. Mas como eu chego lá? Você chega orando a Deus. Você chega confessando a Deus os seus pecados,
apresentando a Deus as suas necessidades, as suas aflições, o seu desespero, os seus anseios, aceitando a verdade da palavra de Deus, de que as tragédias que recaem sobre as nossas vidas não decorrem de um decreto absurdo, arbitrário de Deus. E as nossas vidas que se desencaminharam, os nossos caminhos que se apartaram do caminho estabelecido por Deus em sua palavra. Então, a mesquinhez, a arrogância, a vaidade, nisso é uma crítica aos judeus, há uma crítica à instituição religiosa, sim. Nós detemos a verdade, nós temos o conhecimento, a revelação de Deus foi para nós. Não, não foi. A revelação de Deus, o propósito de Deus revelado através de Moisés, através de Abraão, através dos patriarcas, através de Israel, não é algo exclusivo para o povo de Israel. Foi algo com vistas a iluminar toda a humanidade, a transformar o povo de Deus, Israel de Deus, num farol para toda a humanidade. Não as pessoas se tornarem especialistas em Deus e se fecharem nas suas escolas, nos seus ambientes religiosos e permitirem que o ódio, o desprezo em relação a outras pessoas e culturas dominassem o seu ambiente. Estavam se intoxicando. A religiosidade tóxica. A religiosidade pode se tornar altamente tóxica, mórbida, doentia e pode deixar de cumprir o propósito para o qual foi estabelecido e criado, quando o homem se afasta da verdade revelada por Deus. E Jesus vem para trazer tudo isso à tona, para apresentar o ambiente, a visão correta da verdade, da realidade. O que está acontecendo? Porque Deus se esqueceu do seu povo? Não, Deus nunca se esqueceu do seu povo. Deus não tem problemas de memória. O povo é que se afastou dos caminhos estabelecidos pelo seu Deus. Nós não aceitamos viver como escravos, mas aceitava ter escravos. Mas aceitava a escravidão. Quando podia dominar, dominava. Nós não aceitamos a perseguição, mas quando está em paz, persegue outro. Quando se fortalece, quando se estabelece, não tem nenhum problema em criar obstáculos para outros. É isso que Jesus está trazendo e apresentando à tona. Dá a quem te pedir e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes. Seja bom. Permita que Deus expresse e manifeste através da sua vida o amor que ele tem para com toda a sua criação. Ser bom, fazer o que é bom. Aí vem aqui a verdade. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, não está escrito isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, tá. Odiarás o teu inimigo é um acréscimo das tradições religiosas, né? Jesus fala: não, não. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás no céu, pois que ele faz recair o seu sol sobre maus e bons, e derramar chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também da mesma maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Aí que está. Jesus está apresentando um fracasso da espiritualidade e da religiosidade, que nós chamamos de sectarismo. Sectarismo. Graça e paz, irmão. Bom dia.
Ah, mas por que você falou bom dia para esse, graça e paz para aquele? Não, porque só aquele é digno desse cumprimento. Os demais é bom dia. E fala um bom dia com aquela cara assim de. Com aquela cara de endemoniado, né? Que alguns religiosos gostam de fazer, né? Como se tivesse assim, é, vislumbrando toda a maldade, todo o pecado, toda a imundície que tem na vida dos outros, né? Bom dia. Tá meio de longe, assim, querendo atravessar a rua, né? Não querendo nem chegar perto para não ter. Se bem que agora não é momento de ficar cumprimentando muita gente. A pandemia está acabando, mas ainda não acabou. Não, não. Não, o sectarismo revela o fracasso da espiritualidade das religiosidades. O sectarismo, não, porque nós nos amamos, nós formamos uma comunidade santa, uma comunidade fiel a Deus. Mentira, mentira. É uma comunidade cínica, uma comunidade arrogante, uma comunidade presunçosa, dominada pela vaidade, pela mentira, pelo engodo, pela tramóia, pela maquinação. Como pode saber se o outro não pode ser cumprimentado com a mesma alegria, dedicação que este? Você pensa saber da vida das outras pessoas? Quem te constituiu juiz, julgador? Quem te concedeu visão de raio-x espiritual? É mentira. O sectarismo é mentiroso. O sectarismo é o culto à mentira. Todos a comunhão é somente para aqueles. Sectarismo, grupinho hipócrita, grupinho cínico, não tem vida. A vida de Deus não se revela, a vida de Deus não se manifesta, o amor de Deus não se revela na vida dessas pessoas. O poder de Deus, mas não passa nem perto no viver dessas pessoas. É um eterno discutir de normas, de regra, de cabelo, de bigode, de barba, de saia, de calça, de gravata. É uma futilidade sem limite. É uma vaidade sem fim. Ao passo que o Senhor Jesus apresenta da mesma maneira com que Deus é generoso para com toda a humanidade, nós devemos buscar na nossa vida expressar esse amor. Nós sabemos de pessoas terríveis, de atos terríveis. E é um pai amoroso. E é um pai amoroso, é uma mãe amorosa. Grupos fanáticos terríveis, mas entre si se amam, se cuidam, zelam uns pelos outros. Então, cuidar apenas dos meus não significa absolutamente nada para os céus. Isso é comum à humanidade, isso é comum a todos. O cristão, o religioso, o temente a Deus, ele deve procurar ir além. Ele deve buscar permitir que Deus faça da sua vida um instrumento, uma ponte para conduzir pessoas à verdade de Deus, à verdade do Evangelho, à verdade do reino de Deus. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que estás nos céus. Nós não temos que ser iguais a Deus. Isso aí não é isso que Jesus está dizendo. Mas é a perfeição em relação a um propósito. Perfeição em relação a um propósito. Não está pedindo do ser humano, não está pedindo do religioso, não está pedindo de ninguém uma perfeição absoluta. Está pedindo uma dedicação, uma viver em coerência em relação ao propósito estabelecido por Deus. Da mesma maneira como Deus estava se mostrando, se revelando, manifestando ao mundo a sua fidelidade, a sua perfeição, o seu cumprir daquilo que prometeu, o resgatar a humanidade, o trazer para si o pecador, o caído. Nós, cristãos, somos chamados também a buscar essa perfeição em relação ao propósito de manifestar nas nossas vidas a nossa comunhão com Deus e aceitarmos a verdade que nós vemos, olhamos,
Julgamos indevidamente muitas vezes de que os fracassos, os fiascos nos relacionamentos humanos, as falhas nas estruturas que governam a sociedade, as famílias e o mundo do modo geral, não são necessariamente decorrentes das instituições em si. São decorrentes do fracasso humano em manter a comunhão com o seu Criador, a fidelidade ao seu Deus, o amor ao único e verdadeiro Deus. Tentar usar estruturas sociais, relacionamentos pessoais para expor ou apresentar ou insinuar uma verdade que se perdeu é perda de tempo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Porque você adulterou? Porque você pecou? Porque você abandonou? Porque você traiu? Porque você mentiu? Porque o pecado passou a fazer parte da vida da humanidade. O pecado é aquele mal que nos assedia com tremenda intensidade, que nós precisamos dominá-lo, apresentando o nosso ser para Deus. Porque Cristo venceu o poder do pecado sobre as nossas vidas. Em Cristo Jesus, nós não estamos mais debaixo do poder do pecado. Não somos mais escravos ao pecado, mas não somos imunes a ele. Santidade não é imunidade ao pecado. Esse é o conceito correto e adequado. Santidade não se traduz em imunidade ao pecado. Santidade é uma decisão consciente de não se submeter ao pecado. Tá? Mas a santidade em si, ela não nos torna imunes ao pecado. Porque essa tendência, essa natureza, essa conspiração espiritual interior acompanha o ser humano durante toda a sua vida. Só em Cristo Jesus nós experimentamos a perfeita liberdade, a possibilidade plena de decidirmos corretamente, de recebermos gratuitamente de Deus o poder para não ser dominado pelo pecado, tanto quanto o poder para viver de acordo com a vontade de Deus. Ainda que a vontade de Deus para nossas vidas nos conduza a momentos, a situações difíceis, conflitantes, angustiantes, mas não há mal neste mundo que não possa ser superado pelo tempo, pela perseverança, pela paciência, pela graça e pelo amor de Deus. Não há poder neste mundo ou fora deste mundo que possa competir com o amor de Deus em Cristo Jesus. Não há. Não há. Quando algumas pessoas, já faz algum tempo, aí elegeram determinados pecados ou comportamentos ou convicções como adversários da fé, da igreja, cometeram um mal terrível. Cometeram uma mentira desastrosa. Equipararam paixões, sentimentos, pensamentos, convicções ou devoções humanas à verdade da palavra de Deus, quando nós sabemos que não tem poder neste mundo ou fora deste mundo que possa afrontar a verdade revelada por Deus através da sua palavra. O amor de Deus a nós revelado, manifestado em nossas vidas através de Cristo Jesus. Não tem. Não tem. Não, nunca teve e nunca haverá. Mas é por isso que Jesus já deixou bastante claro. O adultério foi em relação a Deus. A traição foi em relação a Deus. A violência foi em relação a Deus que nos amou e nos presenteou generosamente com a sua palavra, com a sua lei, com o seu Cristo. O fracasso está em rejeitar o amor de Deus. As instituições humanas, os valores, ainda que corretos, as instituições religiosas não se mantêm em pé, não se mantêm firmes, não cumprem o seu propósito se não estiverem em comunhão com a verdade
revelada por Deus em sua palavra. É viver de maneira a agradar a Deus, mas mantendo a comunhão com esse Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te traga a paz, te traga a alegria, que o Espírito de Deus infunda em seu coração esperança, fé, coragem, ousadia. Que Deus te abençoe. Boa noite.